Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E para mim é uma alegria estar aqui junto com você, estudando a Palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou então já veio outras vezes, mas não se inscreveu, deixa eu te pedir, aproveita, se inscreve. Vamos fazer crescer essa comunidade que se preocupa e se dedica a todos os dias ter o seu momento com Deus. Se você está junto comigo nessa empreitada de desenvolver um relacionamento duradouro com o nosso Deus, então com certeza nós ficaremos juntos e nos apoiaremos mutuamente até aquele grande dia. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração preparatória e logo em seguida descobrir quais foram as bênçãos que Papai do Céu reservou a cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de poder estudar a Tua palavra, de poder passar esse tempo de qualidade em exposição direta a Ti. Que momentos como esse, Pai, se repitam cada vez mais, para que por meio da contemplação a Ti, nós possamos ser transformados pouco a pouco até aquele grande dia. Senhor, pedimos perdão se temos faltado, se temos falhado, quem sabe até mesmo negligenciado. Bem, na verdade, o conflito que há dentro de nós é ferrenho, e o Senhor sabe muito bem disso. Afinal de contas, embora o Senhor não tenha tendências ao pecado, o Senhor foi homem e esteve entre nós, e viu na pele qual é a realidade desse mundo mau. Então, Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que ele consiga suplantar a natureza carnal, e dessa forma nós possamos viver de forma agradável aos Teus olhos. Fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de domingo. Estamos na última semana e no tema de domingo o tema é o profeta relutante. Quem foi esse profeta relutante? Vamos ver aqui, ó. Eu separei um ponto que já vai dar a dica para a gente saber a resposta dessa pergunta. A história de Jonas, do capítulo 1 ao 4 do livro de Jonas, embora ela seja breve, ela é impactante. De fato, poucos capítulos, mas que têm um impacto muito relevante. Muitos crentes veem em si reflexos como o desse profeta relutante. A história contém lições a respeito dos eventos futuros. Será que eu e você temos um pouquinho de Jonas? Como assim, Davi? Será que nós, em alguns aspectos, principalmente no cumprimento da missão de pregar o Evangelho, será que nós não temos sido um pouco relutantes, como foi o caso de Jonas? Se a gente voltar um pouquinho, só trazer aqui de forma resumida a história de Jonas. Ele foi comissionado a cumprir uma missão. Uma missão que, aos olhos dele, era muito difícil. E aí a atitude que ele tomou foi, de certo modo, fazer ouvido de mercador e ir para um local totalmente contrário ao local que Deus tinha destinado. E aí Deus providenciou meios para que ele voltasse ao rumo e à trilha correta. E aí, dentre até o momento em que ele está fugindo, até chegar ao local de Nínive, muitas coisas aconteceram. Nós vamos tirar algumas lições dessas muitas coisas que estão entre esses dois pontos. Aqui nós vamos ler um contexto que se encontra em Mateus, em que o próprio Jesus fez menção à história de Jonas. Olha só o que diz em Mateus 12, verso 38 a 42. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Olha que coisa interessante, né? Com base nesse contexto aqui, algumas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus pediram, eu imagino até mesmo com tom de sarcasmo, né, com tom de provocação, que Jesus fizesse algum milagre ali, fizesse alguma coisa prodigiosa, como se Jesus fosse um animador de torcida, né? E aí Jesus cita exatamente a pessoa de Jonas, dizendo o seguinte: olha, o único sinal que será apresentado a vocês é o mesmo sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias dentro do ventre do grande peixe. Eu passarei 3 dias dentro do ventre da terra. Ele estava se referindo à sua morte, que ele ficaria ali no sono da morte apenas por 3 dias. E aí ele, no finalzinho do contexto, acrescenta 2 detalhes muito importantes para o nosso estudo. Ele cita que ele era maior do que Jonas e que ele era maior do que Salomão. E veja que Jonas, ele conseguiu um feito extraordinário quando ele se rendeu, quando ele se colocou à disposição de Deus de verdade. Fez com que toda uma geração de uma grande cidade se arrependesse e se voltasse e temesse o nome do verdadeiro Deus. Toda aquela população foi salva graças à pregação de Jonas. E mesmo assim, Cristo apresenta que ele é maior do que Jonas, mesmo tendo feito tamanha coisa. E aí, Salomão, que fez ali no seu tempo coisas extraordinárias por meio de sua sabedoria, fez com que uma rainha de um lugar bem distante se movesse até o local onde Salomão se encontrava simplesmente para ouvir. E aí Jesus disse: eu sou maior que Salomão. Por que é que Jesus fez essas comparações? Porque para aquelas pessoas, essas figuras, tanto Jonas como Salomão, eram figuras extraordinárias. Podemos dizer assim, eram heróis do povo judeu, né? E aí Jesus se apresenta para eles dizendo o seguinte: eu sou maior do que eles e vocês estão pedindo aqui, vocês estão me provando, vocês estão me testando. É isso mesmo? Olha esse ponto que eu destaquei, ó. Jesus declarou que era maior que Jonas. Ele sabia que vir ao mundo envolveria a cruz, e ainda assim ele veio buscar e salvar o perdido. Jonas, ele passou 3 dias dentro do grande peixe. Jesus, ele passaria 3 dias na sepultura, com um único propósito: salvar a mim e a você. Hoje, conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir a Nínive. Quando a gente olha para o profeta Jonas, às vezes a gente diz: rapaz, que um covarde, né? Que homem medroso. Mal às vezes a gente sabe que Nínive não era bem conhecida por coisas boas. Nínive era a capital da Síria. E os assírios, eles eram homens muito cruéis. Eles tinham prazer em machucar, em provocar o mal, em fazer desgraça com as pessoas. E era dessa forma que essa nação era conhecida, como uma nação impetuosa, uma nação ruim, uma nação que fazia coisas terríveis com aqueles que ameaçassem ela. Aí imagina Jonas chegando para eles dizendo: olha, vocês estão tudo, podemos dizer assim, condenado. Vocês estão destinados a morrer. O Senhor vai trazer juízo, vai destruir a cidade de vocês, vai acabar. Isso é uma conversa boa de se ouvir. Jonas imaginou: quando eu falar essas palavras, o que é que eles vão fazer comigo? Eles vão me matar, eles vão fazer coisas terríveis comigo. Ou seja, quando a gente olha por esse prisma, por essa perspectiva, a gente até entende a relutância de Jonas. E quem sabe nós podemos viver algo parecido sem nem mesmo ter esse tipo de ameaça diante de nós. Muitas vezes nós temos negligenciado a pregação do Evangelho, as boas novas do Evangelho, quem sabe por coisas muito menores do que ameaçava o profeta Jonas. E nós precisamos refletir sobre isso. Será que a ameaça, o perigo, é tão, podemos dizer assim, danoso como foi nos dias de Jonas? Ou não é? Então, temos que avaliar isso. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Ao ser questionado sobre quem era, Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Lembra que quando Jonas estava fugindo ali no barco, e aí começou-se uma tempestade, o barco quase estava
se partindo ao meio, até o ponto que as pessoas chegaram e encontraram Jonas dormindo de forma tranquila, ali escondido, e aí questionaram quem era ele. Ele diz, olha, eu sou hebreu, eu sou um adorador do Deus que fez os céus, a terra e o mar. E aí quando as pessoas ouviram isso, ele diz, rapaz, então a culpa é dele, é o Deus dele que está causando essa tempestade. Interessante que essa declaração de Jonas remete a algo também muito impactante, que está descrito ali no livro de Apocalipse, que é exatamente a primeira mensagem angélica. Você lembra que o clamor, o apelo que será feito para as pessoas que vivem nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus é para que deem honra, deem glória, deem adoração ao Criador de todas as coisas, aquele que é responsável por tudo que existe tanto na Terra como no universo? A declaração de Jonas, ela faz alusão de forma perfeita ao Criador. E como a gente viu no estudo da semana passada, o que vai estar em jogo nos últimos momentos da história desse mundo é exatamente a quem nós seremos fiéis, a quem nós vamos adorar. Nós vamos adorar o Criador ou nós vamos adorar a criatura, a besta? Então, essa vai ser a nossa posição. E é isso que Jonas destaca, que ele era um filho, era um adorador, era um fiel daquele que criou todas as coisas. O outro ponto que eu destaquei é o seguinte: ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Veja que a segunda mensagem angélica fala o seguinte: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber, né, o vinho enganador, que tem misturado, que tem feito as pessoas irem por um caminho completamente errado, que tem afastado as pessoas do verdadeiro Deus. Ou seja, a nossa mensagem não será uma mensagem agradável de se ouvir. Assim como a mensagem de Jonas, uma mensagem de juízo, uma mensagem chamando ao arrependimento não era algo bom de se ouvir, a nossa mensagem será da mesma forma. E o que vai acontecer, diferente da realidade de Jonas, é que, infelizmente, haverá muitas pessoas que vão rejeitar a nossa pregação, o nosso apelo. No contexto de Jonas, toda aquela geração deu ouvidos e se arrependeu. Essa realidade não será a mesma para nós. Haverá sim pessoas que vão ouvir, porque eu creio piamente, com 100% de certeza, que o Espírito Santo já está trabalhando em vários corações. E quem sabe, essas pessoas que estão sendo trabalhadas pelo poder do Espírito, quem sabe elas estão esperando somente o momento certo, para quando ouvirem o sai dela, povo meu, elas saírem da Babilônia espiritual e se arrebanhar no aprisco de Deus. O último ponto que eu destaquei é o seguinte, quem de nós, ao testemunhar, não recebeu respostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Com certeza, em algum momento da nossa jornada cristã, a gente já ouviu algumas reações não muito agradáveis. Às vezes de familiares, às vezes de colegas de trabalho, às vezes de colegas da faculdade, de escola, de amigos, até mesmo de pessoas vizinhas. Em algum momento da nossa trajetória, alguma pessoa, quem sabe, desdenhou da nossa fé. Infelizmente, isso não apenas faz parte, mas será a realidade, vamos dizer assim, muito frequente com o passar do tempo, com o abreviar da volta de Jesus. Da mesma forma que existem pessoas que estão sedentas, estão abertas, estão receptivas, também existem pessoas que estão com o coração petrificado, que não conseguem mais com que a palavra de Deus penetre, estão completamente fechadas. E a reação delas frente à palavra de Deus é debochar, desdenhar, quem sabe até mesmo rejeitar de forma muito hostil. O que não pode acontecer comigo e com você é nos desmotivar. Quem sabe ficar com a fé abalada, ou com medo, ou com receio. Nós precisamos continuar o nosso trabalho. Lembra qual foi o que Jesus falou para os seus discípulos quando comissionou de 2 em 2? Jesus disse, olha, quando vocês chegarem ao lugar e que vocês forem rejeitados, ou quem sabe humilhados, batam os pés e vão para o próximo lugar. Se você já insistiu,
Se você já tentou, se você já fez de tudo e mesmo assim continuou sendo tratado de maneira hostil, quem sabe os seus esforços precisam ser dedicados em outro local. Então vai para a próxima casa, vai para a próxima família, vai para a próxima pessoa. E com certeza, assim como existem pessoas que estão rejeitando, existem pessoas que estão aceitando. Nós só precisamos continuar pregando a todos que se colocarem à disposição de ouvir. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falando sobre o profeta relutante, o Jonas, que tem muito a nos ensinar e quem sabe se parece muito com a realidade que nós estamos vivendo. E com o passar dos dias vai ser, vamos dizer assim, cada vez mais frequente a realidade dele em nossas vidas. Se você acha que esse estudo é algo interessante, relevante e que outras pessoas também precisam ouvir para ter o seu estudo, então dá um gostei aí, clica no botão gostei, o like, né, o legalzinho, para que a plataforma possa recomendar para outras pessoas. E se você quiser se unir a mim na propagação das palavras de Deus, então compartilha com a tua lista de contatos. E aí, não somente o canal, mas a comunidade que se preocupa em ter um momento com Deus vai crescer dia a dia, a ponto de nós estarmos por toda a eternidade junto com o nosso Deus. Tá bom? Chegamos ao fim, foi maravilhoso. Eu quero te ver aqui no próximo estudo. É isso, até a próxima e tchau, tchau.